Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim tradicional já do mercado do boi. Chegamos num momento importante, afinal de contas, existe aquela tentativa de entender o mercado, alguns achando que já estamos aí no fundo do poço, outros achando que ainda dá para ter alguma pressão sobre a arroba do boi. A gente já começa a perceber alguns sinais de interrupção, pelo menos, da entrada desses animais aí no mercado, desse excesso de oferta que se mostrou bastante presente, principalmente ao longo do mês de maio. Mas será que isso já é capaz de mudar o patamar de preço da arroba? Será que a gente já vai ver algum processo de correção da arroba acontecendo aí nos próximos dias, nas próximas semanas? Vai ficar para o próximo mês? Enfim, o que a gente pode esperar aí em termos de comportamento de preços do mercado? E mais do que isso, como é que os nossos compradores, sejam os nossos consumidores internos aqui no Brasil e mais do que isso, os compradores internacionais estão fazendo aí dessa demanda a ponto aí de mexer com os preços da arroba. Tudo isso a gente vai perguntar para o Geraldo Isolde, lá da Levante Inside Corp, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Nessa falta de consenso, digamos aí, entre analistas, consultores, entre o mercado de uma forma geral, há quem diga que o fundo do poço já chegou, outros acreditam que pode cair mais um pouquinho, pelo menos nesse curto prazo. Aonde você está, Geraldo? O que você está apostando aí? O que você está prevendo aí para os preços da arroba? Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Alex. Bom, vamos lá. Eu acho que esse termo fundo do poço aí, principalmente quem já está um tempo no mercado, é um termo bem perigoso, né? Mas de fato a gente teve uma melhora nas cotações aí no mês de junho, tanto nos futuros quanto nos indicadores de físico, né? Então aí falando aí dos vencimentos principais, o mês de junho é, no mês de junho aí, comparado aí, último ajuste de maio com o último ajuste aí de quarta-feira, né? Ganhando aí R$ 6,45 arroba, né? De 236,75 no final do maio para 243,20 agora. E ganhando mais um pouquinho hoje, subindo aí mais 2,85. Então aí a gente tem aí mais coisa de R$ 10 aí de ganho no mês, né? O outubro até numa situação assim até um pouco melhor, de 243,30 no final de maio para 254,60 na quarta-feira, e agora subindo mais R$ 4. Então vamos colocar aí coisa de quase R$ 16 aí de ganho no mês. Falando de indicadores físicos, o Exalc de quarta fechou a 244,90, que daria aí uma alta de 1,65 no mês. E aí o indicador ali da Agro Brasil, também aí um pouquinho acima, 247,18, saindo de 245,63 no final de maio. O que daria aí também um ganho de 1,55 por arroba, mais ou menos. Bom, o que aconteceu o mercado, eu acho que ele deu uma exagerada na queda aí, no mês de maio, por conta da oferta e também por conta de muito medo em relação às compras chinesas, né? A gente teve aí um mês de abril nas exportações, demonstrando uma melhora aí, tentando melhorar nas duas últimas semanas do mês, né? Mas chegou maio, a gente, né, estava apostando numa melhora ainda, mas ainda tinha um certo temor. E aí, principalmente aí na última semana de maio, nos últimos 10 dias úteis, a gente teve um volume exportado aí de quase 55 mil toneladas só em 10 dias, o que ela acabou elevando o número de maio para 168 mil toneladas, que é um número até maior aí que o mês de maio do ano passado, que foi um ano recorde, né? Com 152 mil toneladas.
Então, eu acho que isso aí ajudou um pouco a tirar esse medo sobre as compras chinesas. Ele ainda existe, né? Como é que vai ser? O pessoal ainda não está muito certo assim, ainda tem um pouco de medo de como vão ser essas compras daqui para frente. E a oferta também deu um alívio, né? Pô, o clima colaborou para alguns pecuaristas que ainda tem um cadinho de pasto ali, conseguir segurar o animal, né? Então, eu acho que esses dois fatores aí acabarão beneficiando aí o mercado. Bom, vamos primeiro na questão da oferta. Ah, tem ainda a possibilidade de um gado a entrar nesse mercado de curto prazo ainda, Geraldo? Temos a possibilidade de uma nova rodada de oferta aparecer nesse curto prazo ou não? Já eliminamos esse estoque, pelo menos de safra aí? Não, Alex, eu acho que estoque de safra, eu acho que ainda esse gado que foi mais dosado aí nas últimas semanas, ele vai ter que vir a mercado, né? Não tem jeito. Ah, e questão de ano aí, estamos no meio do ano ainda, né? Então a gente ainda tem aí todo um gado aí de confinamento para entrar mais para frente. Uhum. É, numa num ano de super safra de milho, onde a gente tem um milho aí negociado para setembro aí a R$ 58, né? Então acho que isso deve colaborar aí para o aumento aí do incentivo na produção. O preço do bezerro também é barato, né? Então, eu acho que essa pressão aí, a gente vai ter, esse ano a gente vai ter que conviver aí com essa oferta maior, não vai ter muito jeito, isso é um fato. Mas você acredita que isso estabiliza preço ou dá para ter um respiro ainda nas cotações, alguns movimentos de alta ainda? Voltar para os 300 acho meio difícil, Geraldo, ou não? Ainda é possível ver arroba de 300, dá para sonhar com isso? Eu acho que do mesmo jeito que a gente fala que é perigoso falar em fundo de poço, eu acho que é perigoso a gente também falar sobre isso, né, o preço máximo. Mas assim, eu particularmente não trabalho com esses níveis, tá? Se for falar com você assim, numa conversa qualquer com um cliente, eu vou falar, ó, eu acho que R$ 300 você esquece. Eu acho que a gente tem que esquecer esse preço, tá? Para esse ano, pelo menos, para a gente poder conseguir trabalhar direito, porque senão a gente vai ficar com aquele 300 eterno na cabeça, entendeu? Aham. Então acho que a gente tem que deixar esse 300 um pouco de lado e tem que trabalhar com o mercado que a gente tem agora, com a situação que a gente tem agora. Acho que tem espaço aí para subir mais um pouquinho, de repente entre 255 e R$ 260. Talvez acho que seja uma boa estratégia aí, um bom patamar para o produtor começar a montar uma estratégia de venda, né? E de proteção, principalmente, né, Geraldo? Isso, exatamente, para a proteção, tá? É. Então estamos perto, então. Você falou em 254 hoje, o outubro? Não, o outubro a gente já tá negociando aí a 256,40 hoje, 256. né? Então já. Já tá com uma boa alta aí, somada aí com as altas da semana passada, né? Vai dar aí, deve dar aí coisa aí de uns 6, 7% de alta no mês. Perfeito. No mínimo, pensar em uma proteção já a partir desses patamares, certo? Exato, exato. Muito bom. Agora, olhando do lado da demanda, vamos entender o que vem por aí. Você citou a China, né, como um comprador que deu uma acelerada aí nas compras, principalmente nesse finalzinho de maio. Quando a gente olha em termos de volume exportado, a China continua com a mesma participação, melhora a participação em relação à média dos últimos anos. Qual que é a conta que você faz aí? Como é que a gente pode entender a participação chinesa? Eu sei que esse ano tem esse complicador dos embargos, né, por causa da vaca louca ali no começo do ano, mas enfim, de um modo geral, como é que a gente pode analisar o mercado internacional de carne e a participação do Brasil, Geraldo? É, o,
essa coisa da vaca louca atrapalhou bastante, não só atrapalhou muito, como eu acho que deu um desânimo geral, né? É, somado aí aos preços baixos, enfim. E a gente vê, eu vejo muita gente falando aí, a China não está comprando, não está comprando, não está comprando. Eu fui atrás dos dados aqui, fui dar uma fuçada lá nos dados da SESEX, e realmente assim, a gente teve aí uma queda de exportação aí entre fevereiro e abril, né? Eu acho que isso é muito claro, né, no dia a dia, para quem está no dia a dia no mercado. E aí tivemos essa retomada em maio, né? A participação chinesa dentro dessas compras, ela continua aí acima da média de 4 anos. Então eu fiz uma média de 4 anos aqui. Por que 4 anos, né? Normalmente a gente vê fazer uma média histórica de 5 anos. Eu fiz uma de quatro, porque daria aí desde 2019, que foi realmente quando a China começou a se tornar aí uma peça importante na nossa exportação, né? Então, assim, a China, nessa média de 4 anos, ela compra aí, entre janeiro e maio, 292 mil toneladas, correspondente a uma participação de 45%, né? Uh, Poxa, aqui, esse ano, a gente já tem um total de 377 mil toneladas vendidas só para a China, que daria uma participação de 55% no total. Se a gente pegar aí com o ano passado, que foi um ano muito bom, no ano passado, a gente vendeu para a China até maio 436 mil toneladas, que daria uma fatia de 56%. Então, voltando, esse ano a gente tem 377 mil toneladas exportadas para a China, contra 436 mil no ano passado, e uma fatia de 55% das vendas para a China esse ano, para 56% no mesmo período do ano passado. Então, quer dizer, a gente está bem acima da média de 4 anos e em linha aí com o ano passado, que foi um excelente ano. Então, assim, eu acho que não é um cenário desesperador. Eu acho que Em termos de volume de compra da China, estamos bem, então, estamos mantendo aí o estamos em ritmo. linha, estamos em linha. Exatamente. É, Acho que o problema está sendo o preço, né, Geraldo, da carne no mercado internacional, né? a gente teve aí uma valorização do real em relação ao ano passado, que sem dúvida colabora muito, né? E, e vale lembrar também que a gente teve uma série de autorizações de novos frigoríficos também, de novas plantas esse ano, né? Sim, sim, verdade. E isso, na realidade, faz com que a China também possa barganhar um pouco melhor os preços. E a gente sabe que nisso eles são muito bons, né? Então, eu acho que assim, a preocupação agora é o que vai ser daqui para frente, né? O que a gente vai ver nos primeiros 10 dias de junho, que vai ser divulgado agora na segunda-feira. Eu acho que esses relatórios do SESEX aí desse mês, eu acho que eles vão ser importantes para dar um pouco de direção no mercado, confirmar se é isso mesmo. A gente vai exportar na mesma linha aí do ano passado, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Então, acho que as exportações, esses próximos relatórios, eles vão ser importantes para esse tipo de confirmação, porque o pessoal está muito, muito desanimado, tá? A gente teve aquela feira de alimentos no final do mês passado, lá na China, o pessoal Cial, né? reclamando muito, falando que os estoques estavam altos, enfim. Então, existe esse temor aí em relação a uma queda das exportações daqui por diante e um eventual retorno só no final do ano, aí, quando seria a época de recompor os estoques para o ano novo chinês de 2024, 23, 24, né? Mas o fato é que, até por enquanto, mesmo com a questão do embargo, a participação da China continua
interessante. A gente precisa analisar o que vai acontecer a partir de agora e talvez pensar numa retomada mais forte mais para o final do ano, justamente por conta dessa recomposição dos estoques chineses para o ano novo deles, né? Exato. A festa que eles têm lá no início do ano que vem, né? O quadro é esse aí, Alex. Então a gente está esperando aí uma confirmação aí se vai continuar sendo em linha. Aparentemente vai, e isso é uma opinião minha, né? É, a gente teve aí, maio foi o melhor ano de venda para a China, foram 111 mil toneladas, apesar dos problemas enfrentados. Então, preço daqui por diante, eu acho que vai estar na mão disso, mas vai continuar um pouco pressionado, porque a oferta vai continuar pesando sobre os preços, né? Muito bem. Isso é demanda chinesa, né? Então temos que aguardar aí os próximos capítulos para entender se ela mantém ou não esse ritmo de compra, independente do preço que está pagando. Enfim, ela E, mantendo o ritmo de compra, enxuga a oferta aqui dentro do Brasil e dá, no mínimo, aí uma ajuda na sustentação dos preços ou evita uma pressão maior sobre os preços da arroba por aqui. Agora, ô Geraldo, e mercado interno, hein? Qual que é a sua expectativa em termos de demanda? mercado interno, a gente entra aí muito no cenário político, né? Que até o momento não tem tido muito equipe econômica no novo governo aí, né, não tem tido muito sucesso nisso. Mas a gente tem, eu acho que de todos esses anos aí, eu acho que tem uma esperança aí mais forte aí de melhora no mercado interno. A gente teve feriados aí é, que foram bons, né, de demanda para o mercado interno. Teve acho que foi o Dia das Mães, se eu não me engano, que parece que foi mais animado um pouco, e os preços também caindo, né? Preço no atacado aqui, R$ 16 o quilo aqui do boi casado no estado de São Paulo, sei lá, quanto tempo atrás, um mês e meio, 2 meses atrás, acho que estava R$ 18, se eu não me Uhum. engano. E daí começando a se refletir ali nas gôndolas do supermercado, No você varejo, começa a ter. no varejo Oi? ainda lento, né, Geraldo? No varejo esse Ele tá repasse ainda lento, é. porque demora, né? A queda do preço ali final ali para o consumidor e da queda no preço da arroba, né? Tem um tempo, né? Que não é pouco. Então, assim, mas agora a gente está começando a ver aí o reflexo disso, e aí você começa a conseguir concorrer um pouco com outras proteínas animais, como, por exemplo, o frango, né? É. Você não consegue concorrer ainda em termos de preço, de compensar mais em termos de preço, mas o cara já está disposto a pagar um preço assim mais caro, mas que ele está disposto a pagar, entendeu? Não é uma diferença tão grande. Quem sabe isso não anima o consumo, né? E acaba enxugando a oferta aí, né? É, continuo achando um pouco difícil, Alex, desanimar demais, né? E lembrando que se com milho nesse preço a gente vai ter mais oferta de boi, imagina de frango. Pois é. O frango a gente tem esse problema aí que tá assombrando a gente aí, Gripe tá aviária, né? sempre de lado, né? Que é a gripe aviária. Então que a gente também não sabe exatamente como vai ser a reação do mercado no caso de uma contaminação aí nas aves comerciais, né? Isso é muito difícil de prever, a gente tenta. Uh, o governo brasileiro ele tem se antecipado, ele tem tentado negociar aí com outros países aí, com os principais países compradores, para, no caso do pior, ter um embargo mais focado, né? Então, ao contrário ali que é uma coisa que a gente estava tentando fazer com a carne bovina também, no caso, quando teve o negócio da vaca louca. Uhum. Então, pô, vaca louca aconteceu no Pará, vamos embargar só Pará, ou só a região norte, enfim.
E é o que está tentando se fazer com as aves, né? Uhum. Inclusive até de forma geograficamente até mais restrita mesmo, né? O caso aconteceu numa cidade ali no interior de São Paulo. Então vamos restringir só a exportação do estado de São Paulo, só do Sudeste, ou só daquela região. Enfim. Então é muito difícil de saber como é que vai ser a reação do mercado no caso disso. Também pode acontecer de, pô, a gente parar de exportar, né, ter esses embargos, só que liberar para o consumo interno, e daí a gente tem que despejar todas as águas no consumo interno, enfim. Uh, é complicado. São cenas dos próximos capítulos, né, Geraldo? Temos que esperar para Eu ver, até né? espero que não, embora eu ache um pouco inevitável, mas eu espero que não, né? Vamos É, ver. é. E daí, enfim, essa concorrência se estabelecendo, daí o carne bovina tem que correr atrás de novo, daí é outro cenário, outra Exato. etapa a ser superada. É complicado, é complicado. Vamos acompanhando É, aí, né, para ver para onde que esse mercado vai. Mas você tem razão, são cenários que ainda precisam ser construídos e confirmados, né, para a gente entender para onde que esse mercado vai. Mas de uma forma geral, aparentemente, a gente tem aí essa questão da demanda sendo mantida, pelo menos por enquanto, diante de uma oferta que está se ajustando aí. A gente não sabe até quando e não sabe até que ponto que essa oferta se ajusta, mas enfim, buscando um equilíbrio melhor aí do que a gente teve nas semanas anteriores, nos meses anteriores. E isso já sim, dá um alívio aí, pelo menos por enquanto, pelo menos temporário aí para o pecuarista, né? exato. Eu acho que a situação ela realmente estava muito desanimadora, né, em termos de preço. Agora, pelo menos no físico também, assim, no físico ela também não continua não sendo lá essas coisas, né? Mas eu acho que os preços no futuro aí já apresentaram uma melhora aí que eu acho que é uma oportunidade aí de proteção de preço aí, tanto de venda dos futuros quanto de compra de opções de venda, né, de puts. Eu acho que é uma oportunidade aí para o produtor. Muito bem. Participação aqui no YouTube, o Gilmar Soares, vocês fazem um ótimo trabalho, obrigado Gilmar, o Ulisses Sandes, parabéns, excelente análise, obrigado também aí pela participação, pessoal no YouTube, continue interagindo, continue mandando perguntas, enfim, fazendo a sua inscrição aqui no YouTube oficial do Notícias Agrícolas, você consegue participar como o Gilmar e o Ulisses fizeram agora, não esqueça de deixar aqui o seu joinha pra gente e acione o sininho para que você seja avisado sempre que tiver entrevista ao vivo aqui e poder fazer esse bate-papo com a gente, interagir com os nossos convidados também. Geraldo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho aí mais do mercado e vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, a gente volta aí tentando entender o que vem mais pela frente ainda. Obrigado, Geraldo. Eu que agradeço, Alex. Bom final de semana para vocês aí. Vamos falando. É isso aí. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tá aí, Geraldo Isolde, Levante Inside Corp aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Alguns sinais mostrando já que realmente, como o Geraldo disse, não dá para falar em fundo de poço, né? Esse termo é muito relativo aí para o mercado do boi, mas dá para entender que tem já algum ajuste de oferta e demanda acontecendo nesse momento, que dá para pelo menos imaginar uma desaceleração nessa pressão dos preços da arroba. O Geraldo trouxe números da China, das compras chinesas aí para a gente, que foi muito interessante, mostrando que mesmo com embargo, mesmo com alguns meses sem comprar, a China mantém aí um ritmo de compras ou um volume de compras acima da média dos últimos 4 anos, desde quando ela começou a efetivamente comprar carne bovina brasileira e já muito equiparada com o ano passado, que foi o melhor ano de vendas para a China. Então, não falta demanda chinesa, o problema está sendo o preço da carne no mercado internacional e que os chineses, obviamente, se aproveitam aí para pressionar um pouquinho mais, enfim, para garantirem melhores resultados lá para a balança comercial deles.
Deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá na B3, mercado andando nessa sexta-feira. Para junho, R$ 247,35, alta de 1,17%. O julho, R$ 254,90, alta de 0,95%. Agosto, R$ 254,80, alta de 0,87%. Setembro, R$ 254,80, subindo 1,11%. Portanto, uma reação importante aí para o mercado. O indicador CPE fechou a última quarta-feira, antes do feriado, R$ 244,40, com queda de 0,2%, mas ali na casa dos 240 acima, o que vem trabalhando já há algum tempinho. Muito bom, a gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques, continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.